Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro antigo e muitas vezes misterioso, pode conter a explicação para o mundo, o mal, o propósito da vida e até o seu futuro? Talvez você já tenha tentado lê-la, começou em Gênesis e parou. Ou talvez tenha ouvido falar de Davi, Moisés e Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta. Pois hoje você vai descobrir. A Bíblia não é um conjunto de histórias soltas. É uma narrativa única, com começo, meio e fim. Uma história real, com guerras, promessas, traições, milagres, julgamento, restauração e, no centro de tudo, um plano. O plano da salvação. No princípio só existia Deus. Não havia tempo, nem dor, nem escuridão. Há apenas um Deus eterno, perfeito e amoroso. E então ele falou, haja luz. E a luz brilhou. Com sua voz, Deus criou tudo o que existe. Os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais e finalmente o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus, sem culpa, sem medo, sem morte. Mas o amor só é verdadeiro quando há escolha. E Deus deu a eles uma escolha, um limite, uma árvore. A serpente mentiu, dizendo que poderiam ser como Deus, sem Deus, e eles desobedeceram. O pecado entrou no mundo. O relacionamento foi rompido, a terra foi amaldiçoada e a humanidade foi separada do Criador. Mas mesmo na queda, Deus fez uma promessa. Da descendência da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo passou. A humanidade cresceu, mas o pecado também. A maldade se espalhou até que Deus decidiu purificar a terra. Havia, porém, um homem justo, Noé. Deus o chamou para construir uma arca, um grande navio de salvação. Por mais de 100 anos, Noé trabalhou e advertiu, mas ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. As águas cobriram a terra, mas a arca flutuou, carregando dentro de si a promessa de um novo começo. Quando as águas recuaram, Noé adorou a Deus, e o Senhor fez uma nova aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris no céu como sinal. A mensagem era clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma saída. A arca era mais que madeira, era um símbolo profético. Assim como havia apenas uma forma de escapar do julgamento, hoje há apenas um caminho, Jesus Cristo. Os filhos de Noé encheram a terra e os povos cresceram. Mas logo, a humanidade tentou subir ao céu por conta própria. Construíram a Torre de Babel, símbolo de orgulho e independência. Então Deus confundiu as línguas e espalhou os povos. Mas mesmo ali, o plano de Deus continuava. Ele escolheria um homem para formar uma nação, e dessa nação viria o Salvador do mundo. Esse homem foi Abraão. Deus o chamou dizendo, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, e sua fé mudou a história. Dele veio Isaque e depois Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E dos seus 12 filhos nasceram as 12 tribos. José, o penúltimo, foi vendido pelos irmãos, levado como escravo para o Egito. Mas Deus transformou a tragédia em propósito. José se tornou governador e salvou sua família da fome. Assim, a promessa continuou viva, mesmo em meio à dor e à escravidão. Com o tempo, o povo de Israel cresceu no Egito e se tornou numeroso. O faraó, temendo sua força, os escravizou. Por séculos o povo clamou, Deus, até quando? E Deus ouviu. Ele levantou Moisés, um libertador. Moisés foi enviado ao faraó com a ordem divina. Deixe meu povo ir. Mas o coração do faraó endureceu. Então vieram as pragas, uma a uma. E na última noite, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e marcasse as portas com o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Assim nasceu a Páscoa. Naquela madrugada, o povo foi liberto, mas o inimigo os perseguiu. Diante do mar, o impossível aconteceu. Deus abriu o caminho e o povo atravessou em terra seca. O mar se fechou sobre os exércitos inimigos. Deus havia vencido. No deserto, o Senhor guiou o povo com nuvem de dia e fogo à noite. E no Monte Sinai fez uma aliança. Entregou a lei, mostrando o que é santo,
mas também revelando a condição humana. O coração estava corrompido. Mesmo vendo milagres, o povo murmurava. Então Deus instituiu o tabernáculo e os sacrifícios diários. O sangue de animais cobria o pecado, mas não o removia. Tudo apontava para o que viria, um sacrifício perfeito, o Cordeiro sem mancha, Jesus Cristo. Após 40 anos, o povo chegou à terra prometida. Josué os conduziu à conquista e os muros de Jericó caíram com um grito de fé. As tribos se espalharam, mas logo se esqueceram de Deus. Sem líderes fiéis, cada um fazia o que achava certo. Era o tempo dos juízes. Débora, Gideão, Sansão, ciclos de pecado, arrependimento e libertação. O povo pediu um rei. Deus permitiu. Saul foi o primeiro, mas desobedeceu. Então veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, e Deus lhe prometeu: de tua descendência virá um rei que reinará para sempre. Davi reinou com fé, mesmo em meio a falhas. Seu filho Salomão construiu o templo, e sua sabedoria atraiu reis e rainhas. Mas no fim o reino se dividiu, Israel ao norte, Judá ao sul. Com o tempo, o povo se afastou de Deus. Então vieram os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, clamando por arrependimento. Alguns foram perseguidos, outros mortos, mas todos apontavam para a esperança que viria. Israel foi invadido pela Assíria, Judá levado cativo para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, o templo queimado, e o povo exilado chorava, perguntando: como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Mas Deus ainda falava. Ele prometeu restauração, uma nova aliança, um novo coração. E depois de 70 anos, um remanescente voltou. Reconstruíram o templo, mas a glória não voltou. O céu ficou em silêncio. 400 anos sem profeta, sem visão. Mas quando o céu se cala, é porque algo grandioso está para acontecer. Então, em Belém, um bebê nasceu, não em um palácio, mas em uma manjedoura. O Criador entrou na criação. Os anjos anunciaram. Hoje nasceu o Salvador. Jesus cresceu, ensinou com autoridade, curou enfermos, ressuscitou mortos e amou os rejeitados. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas sua mensagem incomodou os poderosos. Ele foi traído, preso, espancado e crucificado. Na cruz, carregou o peso do pecado do mundo. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu e a salvação se cumpriu. Jesus morreu, mas ao terceiro dia o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. A morte foi derrotada, o inferno vencido, a esperança restaurada. Jesus apareceu aos discípulos, comeu com eles, falou com eles e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu estarei com vocês até o fim. Antes de subir ao céu, prometeu o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu. Um vento poderoso soprou, línguas de fogo desceram e corações foram transformados. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus, agora pregava com ousadia. 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja nasceu, não feita de pedra, mas de pessoas cheias do Espírito. A mensagem se espalhou, a perseguição cresceu, mas quanto mais tentavam silenciá-los, mais o evangelho se expandia. Um perseguidor chamado Saulo encontrou Jesus na estrada de Damasco, também chamado de Paulo, o apóstolo que levou a mensagem até os confins da terra. Cartas foram escritas, igrejas fundadas e o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, em uma ilha chamada Patmos, João teve uma visão. Ele viu o céu se abrir e Jesus glorificado, com olhos como fogo e voz como muitas águas. Viu o trono de Deus, os anjos, as nações, o julgamento e a vitória final. O Cordeiro vence o mal, o dragão é derrotado, e surge um novo céu e uma nova terra. Deus habita com os homens. Toda lágrima é enxugada. A morte não existe mais. A árvore da vida floresce novamente, e o próprio Deus é a luz. A história que começou com separação termina com união eterna. E Jesus declara: eis que venho sem demora. E a resposta ecoa: vem, Senhor Jesus. Esta é a história que explica tudo. Do Gênesis ao Apocalipse, do pecado à redenção, da cruz à eternidade. A Bíblia não é apenas um livro religioso. É uma carta de amor. E o nome que está no final dela é o seu. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente amém.
Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e siga o canal para acompanhar mais histórias incríveis da Bíblia. Porque quando você entende a Bíblia, você entende a vida e nada mais será o mesmo.